Olá, hoje quero vos falar do burnout. Quando o corpo diz basta e a alma diz volta aqui. Esta é uma palavra que foi adotada para o vocabulário português que fala muito do extenuamento, de um cansaço que nos impede de fazer as coisas com sabedoria, serenidade, eficácia e eficiência. Então é isso que hoje vos quero falar, sobre o burnout. Não aquele burnout que todo mundo fala, que dizem que temos, mas aquele que nós fingimos que não temos. Mas o corpo já marcou uma viagem só de ida para um colapso emocional sem escala. Sim, aquele burnout que associamos e que se pode dizer onde o corpo nos diz: meu querido, senta-te. Agora, senta-te. E a mente responde: não posso, tenho 27 coisas para fazer antes das 10 da manhã. É uma contradição em todos os termos do nosso ser, não é? O corpo a dar-nos mensagens claras de que precisamos de abrandar, que precisamos de parar, mas a ansiedade, a pressão e o stress a acumular impele-nos para fazer. Então, de um modo simples, podemos dizer que o burnout é quando a nossa mente diz: estou cansado, e o nosso corpo diz: estou exausto. E tu dizes: mas eu ainda consigo. A contradição assume agora proporções muito, muito grandes. E é aqui que realmente começa um verdadeiro problema. A psicologia comportamental chama a isso de uma desconexão cognitiva. A psicologia humanista chama de alienação das necessidades internas. A psicanálise chama de estou cansado até do meu inconsciente. E eu chamo simplesmente de estás a fazer mais do que aquilo que Deus te pediu. Esta tem uma conotação espiritual, uma conotação do nosso ser com o divino. Também se chegou já a uma conclusão brilhante e que perspassa todas as correntes da psicologia e da psiquiatria. O burnout não é um problema do trabalho. O burnout é um problema da desconexão do ser, do indivíduo com ele próprio, em todas as suas dimensões, física, mental e espiritual. A pessoa que se encontra em burnout não está cansada do que faz. Não é disso que se trata. Ela está cansada de ser quem os outros esperam que ela seja. E isso causa dor. Uma dor profunda. Uma dor que dói na alma, dói nos ossos e até dói no humor, porque se perde completamente o humor. Pode-se dizer também que o corpo é verdadeiramente honesto, porque o corpo dá-nos os sinais. Se a alma não fala, o corpo fala. Se a alma não grita, o corpo grita. E se a gente não ouve? Provavelmente, com uma probabilidade quase de 100%, ele vai mandar uma fatura com juros. E essas faturas normalmente são muito, muito, muito caras. Na perspectiva Bahá'í, a religião para os nossos dias, apresenta uma visão, e essa visão é a visão em que o ser humano é essencialmente um ser espiritual, que tem um corpo, não o contrário. E quando vivemos apenas da cintura para baixo, correr, fazer cumprir, sobreviver, perdemos aquilo que Baha'u'lláh, um manifestante divino para os nossos tempos, diz e chama de luz interior. E sem essa luz interior, até
Uma agenda parece uma prisão. O burnout, nesta perspectiva, não é punição. É um convite urgente para voltar ao centro, para voltar ao propósito, para voltar àquilo que é a nossa verdadeira essência, para nos conectarmos com o nosso ser, nos conectarmos com a nossa espiritualidade, com aquilo que nos conecta com o Criador, com Deus, com o Universo. Todos nós já passamos por momentos de muito stress. Eu, por exemplo, já tive momentos de burnout. Aquele momento em que eu acordo com um despertador e penso: eu só queria ser uma planta. Uma planta não tem reuniões, não tem e-mails, não tem conta para pagar. Uma planta apenas existe. Mas aí, claro, a vida lembra-nos. Nós não somos plantas. Os seres humanos não são plantas. Ainda não evoluímos para esse grau de tranquilidade. É algo complexo, não é? Mas a espiritualidade é aquilo que nos permite alcançar essa tranquilidade. A psicologia explica por que acontece. A terapia cognitiva diz: o problema são as crenças irracionais que vamos formando ao longo do tempo. A terapia humanista, outro ramo, diz que o problema é que estás a ignorar as tuas próprias necessidades. A terapia sistémica diz que o problema é que estás inserido num sistema que se tornou disfuncional. E a psicoterapia corporal diz: o problema é que tu já nem respiras, já nem consegues respirar corretamente. Eu digo e acrescento algo. Eu digo que o problema é que quando nós tentamos ser super-humanos, estamos a ir contra a nossa verdadeira natureza. Pois a nossa verdadeira natureza apenas nos pede para ser humanos. Mas para isso nós precisamos, efetivamente, de reconhecer a nossa natureza e saber quem somos. Então, um dos grandes inimigos para que isso aconteça é a arrogância, a que se junta depois a uma inibição. E é aqui que a verdade dói. Porque por detrás do burnout, muitas vezes, está a nossa incapacidade de pedir ajuda. E isso é a nossa arrogância. É arrogância? É orgulho? É medo? Sim. É tudo isso junto. Às vezes nós pensamos: eu dou conta do recado, sozinho. Não quero incomodar ninguém. E também não quero parecer fraco. Mas verdadeiramente sabem o que é que acontece? Acabamos por ficar doentes. E aí sim, aí vamos incomodar toda a gente. Aqueles que queremos e aqueles que não queremos. E todas as nossas crenças, toda a nossa arrogância e falta de humildade cai por terra. Uma vez, numa fase em que me encontrava verdadeiramente exausto, eu estava tão esticado que alguém me perguntou: está tudo bem? E eu respondi: claro, ótimo, maravilhoso. Enquanto por dentro eu estava a imaginar como é que seria viver numa montanha, sem telemóvel e com uma cabra chamada Gertrudes. Vejam bem os pensamentos que nos passam pela cabeça. Sim, burnout dá-nos ideias completamente estranhas e por vezes fora da caixa, completamente fora da caixa, que não são soluções, normalmente. Mas agora vou falar de soluções. Vamos procurar encontrar soluções reais. A primeira poderá ser
Para tentar seres tu próprio, tens de deixar de ser onipresente. Nem Deus conseguiu isso. Ele descansou ao 7º dia. E aí estás tu a tentar trabalhar nos próximos 14 meses do ano. Não 12, 14. Uma segunda coisa que precisamos de aprender é aprender a dizer não. Não é uma palavra mágica. Não é uma frase espiritual. Não salva vidas. Não pode evitar divórcios, dores de cabeça e consultas no neurologista. Podemos depois juntar outra coisa importante, é aprender a pedir ajuda, terapia, desenvolver amigos, a família. A humildade é muito mais do que qualquer comprimido. A seguir, precisamos de aprender a respirar mesmo. As terapias corporais estão certas, certíssimas. O burnout começa quando a respiração acaba. Reparem os ataques de pânico e a ansiedade que vêm daí. É depois necessário reencontrar um centro espiritual através da meditação, da oração, da leitura, do caminhar. Baha'u'lláh diz que a alma encontra descanso apenas na lembrança com o Criador. Não há burnout que resista a um coração em paz. Quando o nosso coração não está em paz, nós estamos a alimentar esse cansaço emocional, esse cansaço psicológico, esse cansaço físico. Então, meus queridos, burnout não é uma falha. Pelo contrário, o burnout é um aviso. É o corpo a dizer, eu quero que voltes para mim. E é a criação, é o universo, é Deus a dizer, eu quero que voltes para ti. Queridos amigos, precisamos de aprender a identificar estes sinais como uma graça e não como uma ameaça. Porque se os identificarmos como uma graça, nós podemos fazer alguma coisa em relação a eles. Então, deixa-me dizer-te, se estás no teu limite, respira, aprende a respirar, usa a respiração e volta ao teu centro. Volta à tua alma, reconecta-te. E lembra-te, o burnout não é o fim. O burnout é um sinal que pode permitir o começo de uma nova vida, de uma nova cura. E ninguém precisa atravessar esse caminho e esse deserto, que por vezes é um deserto, sozinho. Queridos amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Se te identificas, partilha e um grande abraço e até ao próximo vídeo.